Fala devs, sejam muito bem-vindos ao canal Dev na Veia. Eu sou o Douglas Salles e antes da gente entrar no ponto desse vídeo, vamos apresentar aqui o canal, né? Esse que é um novo projeto. E qual que é a ideia? A ideia é a gente conversar um pouco aí sobre tecnologia, sobre desenvolvimento, sobre liderança aí em TI, que é um assunto bem importante, e demais assuntos. E aí, como vocês podem ver, é um cenário bem simples, né? Não tem muita coisa, porque a ideia é a gente focar mais na comunicação, mais no conteúdo, e aí posteriormente a gente vai investindo um pouco mais na qualidade. Bom, e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre 5 coisas que eu aprendi atuando como freelancer. Antes de entrar nos pontos, bem rapidinho, eu atuei 4 anos como freelancer. Lá eu desenvolvia sites, sistemas, aplicativos e o que mais vier. Não porque eu sabia de tudo, muito pelo contrário, não sabia nada, mas eu precisava aprender. Principalmente eu precisava ganhar dinheiro. Então o freelancer ele me ajudou muito nisso, a dar esse start aí na carreira de desenvolvedor. Como freelancer você não ganhará apenas experiência nos códigos, você vai ter também evolução aí que eu chamo de soft skills, que é mais na comunicação, em liderança, em gestão de projetos. Outro ponto importantíssimo, que muita gente acha que não, mas a experiência como freelancer conta e muito na hora das entrevistas, na hora de você expressar o seu conhecimento. Isso é super válido. Eu não digo isso porque eu vi amigos meus fazendo, eu digo porque eu fiz. Eu atuava como freelancer e aí migrei para o mundo corporativo, onde eu fui contratado por uma empresa para desenvolver apenas. E nesse processo, a minha experiência como freelancer ajudou e muito. Chega de enrolar, vamos direto para os pontos. O primeiro ponto que eu melhorei foi a minha comunicação. Isso é bem importante, você precisa saber se expressar, você precisa saber comunicar, seja com o seu cliente, com o seu chefe, com a sua empresa, com a pessoa leiga, com a pessoa expert, você precisa saber se comunicar. À medida que eu fui conhecendo mais clientes, eu fui entendendo que existem diversos tipos de pessoas. Existem aquelas que estão mais abertas a mudanças, existem as que têm a cabeça mais fechada, existem as que não têm condições. Então, isso aí dá pra gente descobrir através da comunicação e aí você, como freelancer, é a sua obrigação saber se expressar corretamente. Segundo ponto, eu melhorei as minhas estratégias de negociação. Não é porque você é dev que você não vai negociar, tá? Isso aí é um mito que as pessoas vêm carregando há muito tempo. Como desenvolvedor, a gente negocia em todo momento, seja negociação de salário, seja negociação de quanto custa a sua hora, negociação de tempo, enfim, você quando está trabalhando, você vai negociar durante toda a sua carreira aí como desenvolvedor, então isso tudo aí entra para sua negociação. Terceiro ponto é que eu atuei em todos os ciclos de desenvolvimento. Isso aí me permitiu que eu atuasse desde o início ali do desenho do projeto até o suporte, né, o pós-venda, as melhorias, etc. Então, para chegar nesse pós-venda aí, eu tive que passar pelo back-end, pelo front-end, pelo banco de dados, ter um pouco ali como DevOps para colocar aquela aplicação ali para rodar. Isso aí eu estou falando no básico, tá, pessoal? Eu não estou dizendo que eu sou um expert em tudo. Muito pelo contrário, eu fiz tudo ali que olhando hoje não era o ideal, mas era o que eu tinha, era a forma que eu tinha como entregar, a forma que eu tinha como aprender. Então eu tive que fazer. Quarto ponto, eu passei por diversos tipos de problemas. Então isso sempre me obrigou a ficar fora da minha zona de conforto. Eu nunca estava estável ali. Eu comecei ali desenvolvendo sites e aí de uma hora para outra eu estava desenvolvendo o aplicativo. Só que esse processo aí, apesar do tempo dele ter sido muito curto, eu passei por vários problemas, o que me permitiu chegar ali. Não foi de uma hora para outra. A função principal do desenvolvedor é resolver problema. Então pensa assim, quanto mais problema eu passo, mais senioridade eu tenho, ou seja, mais experiência eu tenho para resolver. Erros que eu cometi lá atrás, quando eu pego ele hoje, eu resolvo em, 10 minutos, que antes eu levaria 3 horas, 4 horas. Então, essa é a evolução que você, desenvolvedor, tem que buscar, seja como freelancer, seja trabalhando em empresa, seja como dono da empresa, enfim, você tem que pensar dessa forma. O quinto ponto é que eu aprendi a imergir no problema do cliente, ou seja, eu pegava as dores do cliente e tomava para mim. Então, se o problema do cliente fosse, por exemplo, o cliente ele tem uma padaria e ele quer vender mais, então, como é que eu posso fazer isso? E eu me colocava nas condições do cliente, tendo as condições financeiras, as condições físicas, enfim, eu me colocava como cliente mesmo. Isso aí me permitia não enxergar soluções que para nós desenvolvedores, para nós técnicos,
seria a mais óbvia. Quando você sente a dor, você sabe exatamente o que você precisa. Então, esse ponto, eu acho que de todos, esse foi o mais importante, porque você tem que ter empatia para você entregar uma solução de qualidade. Não existe essa história de prateleira. Se chegar esse problema, eu vou entregar essa solução. Isso aí não cola, principalmente como freelancer, tá? Bom, se você chegou até aqui, eu vou trazer mais uma dica, essa de bônus aqui, que eu acho super importante, que é: entenda o seu cliente. Ela está bem ligada ao ponto 5, né, o ponto anterior, mas esse aqui é mais para você entender qual é o problema que o seu cliente está passando e oferecer a solução que ele precisa para aquele momento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se o seu cliente, por exemplo, for um restaurante que ele só atende ali no balcão, só tem comida ali no local, e aí ele quer vender mais, ele quer, por exemplo, atender por delivery, você não vai chegar e bolar um aplicativo estilo iFood, com toda aquela estrutura, com tecnologia, com tempo previsto para entrega. Putz, isso aí vai dar muito trabalho, vai levar muito tempo, vai ser mais caro, obviamente, e talvez chegar com essa solução para o seu cliente, se ele não tiver maduro o suficiente para entender que essa solução é a que ele precisa, ele vai te recusar na hora, tá? Então, qual que é a ideia? Novamente, eu não estou falando isso porque eu imagino, eu estou falando isso porque eu passei, porque eu apliquei e para mim funcionou em 90% dos casos. Bom, e como é que funcionava isso? Eu chegava, por exemplo, para um cliente para vender um site. Então o cliente estava ali, eu tinha um restaurante dele, eu começava a colocar ali um site, fazer um site bacana, atrativo, que divulgava o cardápio, que poderia até trazer os preços e colocava um telefone ali para contato. Tá? Essa foi a solução inicial. O segundo passo, passou ali um ou 2 meses ali da solução, o cliente viu que estava tendo resultado, teve mais ligações, e aí chegou o momento da gente evoluir, da gente escalar aquilo. Então, em vez de ligar e falar com o dono do restaurante ou com o atendente, vamos agora fazer isso automatizado. Ou seja, vamos permitir que o cliente faça o seu pedido na mesma estrutura do site, tá? Não estamos em aplicativo, não estamos em sistema ainda. Estamos no site. Então vamos permitir agora que o cliente chegue lá e selecione os seus produtos e feche ali o seu pedido. Só que dessa vez ele não vai ligar. Ele vai fechar ali só clicando no botão. Quando ele enviar isso, vai cair diretamente por SMS, por exemplo, para o meu cliente ali, para o dono do restaurante ou para o atendente. Então veja que é uma solução. Do ponto de vista técnico, não é lá essas coisas. Muito pelo contrário, é bem simples. Para o meu cliente, aquilo faz total diferença. Veja que o meu cliente, talvez ele nem tenha computador ali, porque ele não estava preparado para isso. E aí, celular, obviamente, ele tem, e aí ele vai começar a entender que aquilo está dando resultado. E aí que entra aí o ponto de ir conhecendo e oferecendo o produto correto. Se você seguir isso, no final ali das contas, um cliente que você começou ali com um site simples, você vai ter um site, um sistema, um aplicativo, uma API, vai estar um grupo aí de soluções que você consegue entregar para o seu cliente. Mas é importante você entender a maturidade que o seu cliente está. Não chega oferecendo toda a solução de uma só vez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Esse é um vídeo bem mais rápido, né? Essa é a proposta do canal também, entregar informações sem muitas enrolações e, sobretudo, coisas que eu passei. Eu não estou aqui trazendo coisas de livro, coisas de artigos, estou aqui compartilhando coisas que eu passei e que para mim funcionou. Beleza? Então, se você gostou, convido aí para curtir, para se inscrever se você ainda não é inscrito, para acompanhar os próximos vídeos. Se você tem um amigo aí que quer iniciar no desenvolvimento, talvez o freelance seja para ele. Então manda esse vídeo para ele, para ver se ele se interessa, e até a próxima.